Cara comunidade, estamos acompanhando dentro da liturgia dos domingos o Evangelho de São Lucas. Como São Lucas apresenta o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao início do Evangelho de hoje nós temos algo muito peculiar que se repete nos Evangelhos, mas que é tão rápido que às vezes pode passar desapercebido ao escutar. Diz o texto ao início: Jesus atravessava cidades e povoados. Nosso Senhor ia de local em local, visitando, e aqui dizendo, ensinando. O Senhor era incansável no seu ensino. Ora, Ele era a própria palavra de Deus encarnada. Ele é a palavra de Deus. E o que é que a palavra de Deus faz? Se comunica. A gente vê esta atenção, essa situação, essa maneira de agir incansável do Senhor, de um para um lado e para o outro pregando. Nosso Senhor talvez pudesse se acomodar, não preciso pregar ali, é um lugar muito pequeno, é um lugar, vamos dizer, insignificante, mas diz aqui cidades e povoados, por todos os lugares onde o Senhor passava, Ele ensinava. E o que Ele veio fazer aqui entre nós? Nos ensinar o caminho do Pai, nos ensinar o caminho dos céus, das moradas eternas. E esse ensino do Cristo não foi um ensino só com palavras, foi com atitudes, foi com gesto, foi com testemunho, porque aquilo que o Senhor pregou, Ele viveu. Ele não era uma pessoa que ensinava como os fariseus e vivia outra coisa. Não. Aquilo que o Senhor pregava, Ele vivia. E aquilo que Ele vivia, Ele pregava. Havia uma profunda harmonia entre a palavra e o testemunho do Senhor. Então nós vemos o Senhor incansável, ensinando. E nós então devemos ter esta atenção ao ensino do Cristo. A palavra do Senhor, o ensino do Mestre, não é um ensino qualquer. Eu já ouvi tantas vezes isso, né? Tanto faz como tanto fez. Já ouvi isso, já é uma coisa batida. Não é assim. A palavra de Deus, toda vez ao ser proclamada, ela tem o poder de realizar aquilo que ela diz e afirma. Diz o texto lá de Isaías, que não volta para Deus enquanto ela não realiza a vontade do Senhor. É como a chuva que cai sobre a terra, que assim como a semente precisa dessa chuva, dessa água, a palavra de Deus faz brotar a sua vontade em nossa vida, na terra do nosso coração. Então nós precisamos ter essa atenção, porque também o Cristo disse que muitos desejaram ouvir o que Ele dizia e não ouviram. Quantos desejavam, esperaram a manifestação do Messias para saber como seria esse Messias que as profecias falavam, esse enviado de Deus, e nós temos a felicidade, a graça de escutar sua palavra. Essa palavra que foi proclamada pelo próprio Senhor e que foi nos guardada pelos evangelhos, pelos apóstolos, pela igreja. Diz o texto de Carta aos Hebreus que nos tempos passados Deus nos falou através dos profetas, mas na plenitude dos tempos Ele nos falou através do seu Filho. Então estamos dentro dessa plenitude dos tempos, onde o Senhor nos comunica a sua palavra, o seu ensino. Nós somos como aqueles povoados, gente. Nós somos como aquelas cidades que o Senhor ensinava. Nós somos o povoado aqui da Vila União, das pessoas que nos acompanham. É o Senhor que, através da sua palavra, está nos ensinando para que nós possamos alcançar a vida eterna. Às vezes a palavra do Senhor é dura. Às vezes a palavra do Senhor é difícil.
Mas nós não podemos ser frouxos, fracos e covardes. Se é o Senhor que está a nos falar, nós precisamos ouvir. E se estamos distante daquilo que Ele está nos dizendo, precisamos nos converter, precisamos buscar nos aproximar daquilo que Ele está nos falando, se deixar educar, corrigir pelo Senhor. Algumas vezes os discípulos ficavam assim um pouco encurralados, encostados na parede, como nós temos lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. As multidões não gostaram da conversa de Nosso Senhor, debandaram. Aí Nosso Senhor olhou para os discípulos, aí ele, será que ele foi dizer, por favor, não vou embora não, vocês fiquem, perseverem, por favor, tá? Nosso Senhor foi duro, foi muito sério com eles, disse, e vocês também não vão embora não? Parece que Nosso Senhor é um pouquinho, às vezes, um pouco, vamos dizer, difícil mesmo. Aí São Pedro responde, mas Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Nós ouvimos o Senhor, acolhemos a Sua palavra, porque nós sabemos que aquilo que o Cristo ensina é aquilo que nós mais desejamos na nossa vida. É a vida eterna, é o que nós buscamos. Nós não buscamos só coisas passageiras que passam, porque essa vida passa. Diz o Salmo que a vida é como uma folha que cai da árvore, cai no chão e seca. É coisa muito rápida, passageira. Então nós precisamos de fato, porque nossa vida, nosso ser, tem sede de vida eterna. Então sabemos sim que são estas palavras que nós estamos atendendo, procurando escutar, procurando viver, que nos dará a vida eterna. E o que é que nós estamos fazendo aqui na igreja? Se não buscando também a nossa salvação, a vida eterna? Porque nós poderíamos estar em casa dormindo, dia de domingo, semana toda de trabalho, cansativa, poderia estar lá de papo para o ar, mas não, eu tenho meu compromisso, eu tenho que me dedicar pelo menos um momento da minha vida, eu vou assistir a missa, porque eu preciso tanto alcançar a minha vida eterna, como eu preciso de luz, eu preciso de força, eu preciso de ânimo, para a minha missão aqui no dia a dia. Mas no profundo, no fundo, todos nós que estamos aqui, estamos batalhando pela nossa vida eterna, para que um dia nós possamos ser merecedores. Que o Senhor diga para nós, não essas palavras terríveis aqui, eu não vos conheço, mas vinde, benditos de meu Pai, vinde para o reino que foi preparado para vós desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Ai, como será maravilhoso o dia que nós escutarmos isto do Mestre. Mas para escutarmos isto de nosso Senhor, nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar. Diz aqui o Senhor, diz, fazei todo esforço para entrar pela porta estreita. É um símbolo. Quer dizer, o caminho da perdição é largo, a porta do reino dos céus é estreita. É estreita, é difícil, então nós precisamos fazer de tudo para atravessar essa porta. E por que essa porta é estreita? Deus não poderia fazer uma porta bem larga para entrar o máximo de número de pessoas, mas para dizer que essa porta é estreita, que precisa do nosso esforço, da nossa conversão, da nossa caminhada. E a nossa principal missão dentro dessa caminhada é se converter a fazer a vontade de Deus. Nós oramos no Pai Nosso, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Como é que é feita a vontade de Deus nos céus? É plena. Então, nosso Senhor está dizendo para a gente fazer já plenamente a vontade de Deus aqui. E quanto muitas vezes nós estamos longe disso. Mas nós precisamos fazer essa vontade do Senhor, procurar fazer essa vontade. A vontade de Deus, nós temos fé, que Deus é amor para nós. Que a vontade do Senhor para nós não é uma coisa má, não é uma coisa ruim. Mas, dizia Santo Inácio, a vontade de Deus é a felicidade do homem,
a glória de Deus, é a felicidade do ser humano. Mas também, atenção, às vezes as pessoas confundem as coisas. Às vezes pensam que a coisa principal na nossa vida é buscar a felicidade. Ah, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas o que é felicidade mesmo, segundo os meus critérios? Eu posso ter uma felicidade que eu desejo matar o meu inimigo. Trata. A minha felicidade pode ser uma forma de destruir o outro. A minha felicidade, para mim, de repente, pode ser tudo ao contrário do plano de Deus dos 10 mandamentos. A minha felicidade pode ser abortar uma criança que eu não quero, mas não é o referencial para nós cristãos. A felicidade, segundo os nossos critérios, é fazer a vontade de Deus. Ah, mas esse negócio é tão terrível. Não é porque eu queria ser feliz, eu tenho que me dobrar a essa vontade de Deus. Precisamos sim, porque nós somos criados pelo Senhor. Nós somos criados por Deus. Deus nos conhece muito mais que nós mesmos. E aquilo, quando nós desejamos uma felicidade fora de Deus, diferente, distante de Deus, não é a nossa felicidade, Deus sabe disso. É a nossa própria infelicidade, é a nossa própria destruição. A gente lutar contra Deus, contra a sua vontade, resistir, é a gente destruir aquilo para o mais profundo que nós somos chamados a viver. Então a gente precisa ter humildade, deixar o orgulho de lado. Eu, você, todos nós, precisamos ter humildade para acolher aquilo que Deus pede para nós. Aqui no texto que nós temos de Hebreus, né, Deus nos trata como filhos, Ele nos educa, nos exorta, e até quando é preciso castiga. Às vezes na hora da correção é difícil. Deus vai nos corrigindo, a gente precisa ter humildade. Às vezes tem pessoas que se rebelam contra Deus porque não querem saber nada do que Deus diz ou deixa de dizer. E vai dar certo? Vai encontrar a saída? Vai encontrar a solução? É claro que não encontra. Porque a vida sem Deus, a vida distante de Deus, é o inferno. É o inferno. Lúcifer desejou um céu sem Deus, só Ele. Mas descobriu que o céu só existe com Deus, porque quando o céu fica sem Deus, quando o ambiente fica sem Deus, é o inferno. E isto é para todas as situações, isto é para a vida pessoal, isso é para a sociedade. Quando eu fiz filosofia, anos atrás, a filosofia, mesmo na faculdade católica, era muito marcada por marxismo e comunismo. Tínhamos lá 3 cadeiras de comunismo, de marxismo, ao invés de ter mais cadeiras de santos cristãos, como Santo Tomás, é uma incoerência. Mas lá, numa cadeira lá que eu estudava marxismo, comunismo, tinha um autor que era chamado Erich Fromm, da escola da Alemanha, Frankfurt, que era um autor que tentava revisar o pensamento do Marx. Um texto dele muito famoso, me permitam, o conceito marxista do homem. Eu li aquele texto, eu achei tão interessante, porque no fundo, eu fui vendo que o que aquele autor dizia sobre aquele pensador Marx, importante na formação do comunismo, que ele queria era um bem da humanidade. Ele queria um bem assim, ele estava pensando como fazer uma sociedade melhor. Ele queria uma espécie de paraíso para a humanidade. Mas o paraíso que ele queria para a humanidade era um paraíso sem Deus. Um paraíso sem Deus, sem religião. E o que a gente vê é que aquilo que na verdade era a proposta dele, era uma proposta satânica, porque um paraíso sem Deus é o inferno.
tanto para a vida pessoal, como para a vida da sociedade. Então nós não podemos nos ludibriar com certos discursos de partido que seja qualquer, socialista ou comunista, ou que seja atrelado a ele, porque uma sociedade que vai querer construir o seu rumo sem Deus, ela dá com burros na água. Vejam o que está acontecendo na Nicarágua. Lá, as irmãs de Madre Teresa de Calcutá foram expulsas. Os padres presos. O bispo agora foi preso e desaparecido. Padres lá foram presos e desaparecidos. E a igreja da Nicarágua já tem pedido oração, como se o seu bispo e os seus padres, 18 padres, os que estavam lá com ele, já tenham sido mortos. E o que é a igreja da Nicarágua? Se não a igreja comunista, como tantos querem estabelecer na América Latina? E o que é o Estado da Nicarágua, se não foi um Estado apoiado pela teologia da libertação, que quando o Papa João Paulo II foi lá, criticou e não aprovou, e depois o pessoal ficou com o nariz torcendo. Está aí o que está acontecendo lá na Nicarágua. Mas não é só matando o bispo, não é só matando padres, porque já antes mesmo eles assassinaram a sangue frio tantas pessoas que não suportavam mais aquele regime comunista. Como também em Cuba, o pessoal não estava mais suportando aquele regime comunista, foram para as ruas e levaram tiros. Mas cadê os profetas da teologia da libertação a favor dos pobres, que diz alguma coisa contra esse inferno que se estabeleceu nesses países, por causa de uma ideologia comunista? Então, assim, a gente precisa estar atento, não é? Senhor, abre-nos a porta, não sei de onde sois. E quando começaremos a dizer, não comemos e bebemos diante de ti, tu ensinaste em nossas praças. Não falamos tanto de ti, Senhor, e abraçamos o comunismo. Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, filhos da iniquidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.